e ver, ouvir, Diego de Santos e Sérgio Gugel, representando o Ateliê dos Pocinhos, aqui no Palácio Progresso. O Guilherme Moraes, Heitor Moreira e Rode Souza, de Pernambuco, da Propágulo. Reticências e Loja. Aí eu chamo o Jean e o Felipe, que vêm representar. E a mediação será de Guga Carvalho. Boa noite a todos. É uma mesa um pouco. Tem muita gente, né? Então a gente vai ser um pouco objetivo. Queria agradecer aqui vocês, todos, o BNB, Jaqueline, Cecília. Antes de eu começar a mediação, eu vou falar um pouquinho de um artista que eu não posso deixar passar em branco, que é o artista que entrou na coleção do BNB, um dos 3 artistas que entraram na coleção do BNB, que é o Fernando Costa, é um artista lá do Piauí, né? E para eu ser mais objetivo, eu vou ler, que é para assim eu não devagar e a gente chegar logo na fala de vocês. Vocês desculpem a minha falta de prática em mediar e falar. Então esse rapaz que está aí na figura é o Fernando Costa, é um grande artista plástico, né? E eu vou falar dele aqui. Então, quando resolveu tirar a própria vida em uma segunda-feira de carnaval, com apenas 26 anos de idade, Fernando Costa já havia produzido muitas obras. Era compulsivo e criava sem parar. Muito jovem, foi reconhecido na pequena cena local de Teresina, onde ganhou alguns prêmios em salões e admiração de outros artistas. Com 23 anos, foi para São Paulo e também Rio de Janeiro, num vai e vem entre os 2 centros de arte do Brasil. Para um rapaz negro de classe média baixa, recém-chegado na cidade grande, as coisas não são fáceis. Como lembra a historiadora piauiense Claudete Dias, que acolheu o artista em seu apartamento no Rio entre 1985 e 1986. Fernando estava amargurado pela falta de condições financeiras para desenvolver o seu trabalho. Produziu tanto tempo trancanfiado no seu quarto. Um outro artista piauiense, que muitos anos antes teve certo êxito no eixo Rio-São Paulo, foi o pintor Afrânio Castelo Branco, que chegou a participar de bienais nos anos 70, mas terminou sendo ofuscado pelo momento que não estava dando muito espaço para os pintores, né? Naqueles anos que foi declarada a morte da pintura. Mas a gente sabe que a morte da pintura foi declarada em alguns lugares, que em vários lugares continuou se pintando. Isso é apenas um etnocentrismo de alguns lugares. Mas, enfim. Com isso, Afrânio retornou a Teresina, de onde nunca mais saiu até sua morte, muito reconhecido localmente, mas com pouquíssimas circulações no circuito maior. Com Fernando Costa, tinha tudo para ser diferente, né? Ele era muito mais jovem, o contexto já parecia ter mudado, né? A cena cultural estava muito favorável à pintura do que no tempo de Afrânio. Fernando chegou ao Rio pouco tempo depois da exposição Cadê Você, geração 80, né? No Parque Lage. E mesmo que não tivesse presente na mostra, que a mostra era praticamente de artistas do Rio e São Paulo, basicamente 90% ou mais, ele viveu o momento, né, desse, entre aspas, retorno da pintura ao circuito. Né? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre algumas influências que ele pode ter tido. No momento que ele estava lá no Rio, os neo-impressionistas estavam sendo expostos pela Thomas Kohn. Então, assim, ele viu essa pujança da pintura em várias exposições. Tanto que depois, quando ele vai para o Rio, a pintura dele vai mudar completamente. Né? Fernando foi cavando
timidamente alguns espaços, vindo da São Paulo, passando por Campinas, vindo do Rio, com seus trabalhos debaixo do braço e continuamente trabalhando novos na sua compulsão típica. Em São Paulo, fez parte de algumas exposições, como a coletiva organizada pela Folha de São Paulo, Arte pela Democracia. No Rio, vendia suas obras em uma galeria desconhecida em Copacabana. Eu não consegui ainda esse dado, porque a pessoa que vivia com ele estava fazendo mestrado na época e disse que não tinha tempo para acompanhar ele, mas sabia que ele vendia nessa galeria. Eu sei que quando eu lancei o catálogo em 2019, um professor do curso de artes visuais da UFP comprou 2. Ele disse: eu quero um para mim e eu vou mandar um para o Paulo Sérgio Duarte, que gostava muito do trabalho do Fernando. Então, assim, eu estou mapeando as pessoas que ainda tiveram o Fernando por perto, que conheceram a obra dele. A pesquisa de arte no Brasil tem se dedicado em algumas urgências, constrangedoras ausências de artistas negros, indígenas, mulheres, né? Para Fernando, artista negro nordestino, muitos recursos financeiros, pesava ainda mais os problemas depressivos decorrentes em parte da sua recente separação, o que aconteceu logo depois que saiu de Teresina. A família, ao se dar conta que estava em crise, que ele estava em crise, resolveu trazê-lo de volta para Teresina, onde não parou de produzir. E essas obras dessa última fase, que eu vou mostrar daqui a pouco, a maioria em papel, são possivelmente as de maior qualidade. Foi quando realmente o universo dele se expandiu. O Rio de Janeiro, o São Paulo, eu acho que fizeram muito bem a ele como exercício de liberdade, né? de ver muitas outras referências. Seu traço imaginário, paleta de cores, tudo estava ficando muito mais sofisticado. Porém, a depressão ainda o perturbava e nenhuma dessas crises, Fernando tirou a vida. Estou terminando. A família, muito abalada, guardou esse precioso acervo de mais de umas 100 obras, fechadas em um quarto, onde, abre aspas, nunca ninguém mexia. Os pais. Algum tempo depois, um marchand de São Paulo veio a Teresina, pois havia adquirido obras do Fernando em vida e propôs comprar todo o acervo. Essa oferta foi recusada pela família, que mantinha o acervo intocado como parte de um trauma silenciado. Só depois da morte dos pais, muitos anos depois, é que as irmãs começaram assim a mostrar, né? Porque o trauma muito grande era dos pais. E em 2019, entrei em contato com a Silene, que era irmã dele, que depois faleceu até, e fui fazendo algumas visitas ao acervo, à casa da família, elaboramos uma exposição do Fernando, em 40 obras, na Galeria do Mercado Velho. Foi quando eu lancei o catálogo, foi quando comecei a ter mais feedbacks sobre o Fernando no Rio, sobre o Fernando em São Paulo, né? E a partir daí, pouco a pouco, começou a ser compradas por alguns colecionadores. Agora eu vou mostrar algumas obras dele. Eu fiz essa introdução mais ou menos sobre ele. Ele tem 2 momentos. Um momento antes dele ir para São Paulo e outro momento depois que ele está lá no Rio, São Paulo, depois que ele volta, né? Quando ele em Teresina, ele pintava coisas muito regionalistas, mas eram muito boas. Mas a que está aqui no acervo é dessa fase, mas a gente vai falar dela. A gente vai falar dessa daqui a pouco, que é essa pintura que está aqui no acervo, né? Foi comprada pelo BNB. Mas essa já é da outra fase. Já é de, se não tem, acho que 86, por aí. E gravura, pintura, nanquim, pastel, isso é nanquim, 86, beira do mar. Isso é carvão. Acho bem anos 80 isso aí. Muitos anos 80. Essa eu gosto muito. Isso é um óleo, óleo sobre tela.
amo isso, acho fantástico. É um autorretrato em nanquim, a diluição, assim. E esse é um outro autorretrato antes, lá do começo. Ele com olho azul. Ele não tinha olho azul, mas ele quis pintar um olho azul. E a gente, para terminar a fala do Fernando, eu vou falar um pouco sobre essa obra, por que essa obra foi escolhida entre tantas dele para fazer parte do acervo, né? Então, a Santa Ceia de 1980 foi a obra escolhida para o acervo do BNB. Quando o artista produz uma Santa Ceia, geralmente leva em conta a facilidade da futura saída. É um item decorativo quase obrigatório nas casas famílias católicas. Então a pessoa pinta muitas vezes que vai, sabe que vai sair, né? Na Santa Ceia de Fernando Costa, Jesus e os apóstolos são apresentados como ex-votos. Essa solução escultória, rígida e estática, termina por intensificar o drama dos personagens presas sobre uma mesa tabuleiro, como peças de um jogo cruel do destino. A conhecida passagem bíblica torna-se herdeira da tradição religiosa nordestina do ex-voto dos romeiros, que enchem com esse as salas dos milagres dos santuários. Ao mesmo tempo que essa pintura da cena bíblica torna-se uma natureza morta. É uma imagem rica que transita com desenvoltura tanto pelas referências e gêneros da história da pintura e formas de expressão popular nordestina, quanto poderia transitar pelas casas de inúmeras famílias nos almoços do domingo. Agora, no acervo do Banco do Nordeste, a obra testemunha a importância desse artista, que poderá vir a ter na história da expressão plástica da região um lugar mais merecido, né? Fazer justiça a um talento realmente nato, a um grande artista. É isso, agradeço a atenção. Esse foi o Fernando Costa. E agora a gente vai passar para mediação propriamente dita da mesa. Então, é um outro assunto agora que vai entrar, uma outra geração, pessoas que estão produzindo hoje, né? Eu vou apresentá-los aqui. Vocês dão licença aqui. Eu vou. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, né? Eu faço questão de ler o currículo de todos, enfim, é uma coisa bem bacana. Quero começar pelo Diego, que a gente já se conhece, né? E, enfim, o Diego, ele é do Ceará, nasceu, de Calcaia, trabalha com diferentes linguagens, incorpora elementos do seu cotidiano ao debate de classes sobre moradia e transformação sociopolíticas de paisagem. Ele é formado em artes, frequentou programas de imersão poética na Escola Sem Sítio, foi contemplado com o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea, vencedor da categoria Voto Popular Online do Prêmio Pipa, participou do Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das Artes, realizou exposições individuais e coletivas em espaços institucionais, galerias pelo Brasil, vive e trabalha em Fortaleza, no Ateliê do Pocinhos, né? E o Sérgio Gugel, também do Ateliê do Pocinhos. Tá bom. A Jaqueline pediu aqui, discretamente, para eu pedir para vocês se apresentarem, né? Mesmo por causa de um problema de tempo. Então, assim, peço desculpa, sim. Então, só o Diego vai ter essa. Mas, enfim, é o ateliê do Pocinhos, né? Então a gente vai aprender mais o que é isso.
o Propágulo, que é um espaço em Pernambuco, e a nova edição da Reticências, não é isso? Então, por quem a gente vai começar? E vocês vão decidir, né? Eu perguntei para Cecília, que era uma decisão de vocês. Quem que vocês querem começar? Vocês podem começar? Pode ser? Então, vou começar pelos pernambucanos. Somos três, mas é uma fala só, então não vai demorar tanto, não. Já tem um aqui, né? Isso. Oi, gente, boa noite. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer a Jaque, Cecília, a todo mundo que está organizando aqui. Para a gente é uma oportunidade muito importante estar podendo trazer Vídeo Recife para cá para conversar sobre, enfim, questões que são, ainda que partam do mesmo local do Nordeste, mas que têm suas peculiaridades muito específicas, né? E, enfim, a gente também sente falta de ter espaços de compartilhamento também, justamente por ser uma, enfim, muitas vezes se colocar num não lugar, assim, entre uma espécie de espaço que institucional, mas ao mesmo tempo que tem suas experimentações, enfim. Então, enfim, agradecendo. Eu sou Rô de Souza Leão, eu trabalho na parte de gestão, produção e design digital na Propágulo. Vocês querem se apresentar também? Eu sou Guilherme, sou curador, editor e educador da Propágulo. E eu sou Heitor Moreira, eu sou designer gráfico e principalmente com foco no editorial na Propágulo. Hoje a gente se coloca na Propágulo enquanto uma instituição autônoma de artes visuais, que a gente trabalha principalmente no mapeamento e difusão da produção artística, com foco em artistas de Pernambuco, mas a gente já está começando a expandir um pouco isso. Mas, enfim, hoje a gente também opera enquanto editora, então a gente é uma instituição editora. E, enfim, também a gente produz exposições, eventos, conteúdos online, enfim, uma série de produções. Por isso que a gente também começou a se colocar enquanto instituição. Mas já no começo, tu pode passar, por favor? Essa é a nossa equipe hoje. A gente começou a Propágulo em 2017. Éramos só nós três, mas hoje a gente já está expandindo a nossa equipe. Hoje a gente tem Manuela Freire, que na parte de assistência de produção e curadoria, Elizabeth Bandeira, que é jornalista da gente, redatora, e Bruna Pedrosa, que pega a produção executiva dos nossos projetos. E a Propágulo, ela começou como essa revista daí que vocês estão vendo. Lá em 2017, a gente já estava na universidade ainda. Era um projeto que começou sem ter muita perspectiva de futuro. Era realmente a gente queria produzir essa revista. E aí, depois disso, ela começou a se desdobrar a como a gente chegou hoje, onde a gente está. A ideia da revista era mapear artistas jovens, artistas emergentes do cenário lá de Pernambuco, que a gente percebia que existia uma lacuna entre artistas que estavam começando a sua carreira e artistas que já eram muito consagrados. Então, existia muito essa demanda de como criar essa carreira, como conquistar espaço, visibilidade, legitimação. E a ideia da revista era um pouco mais essa. Quer falar um pouco da revista? Não, é só que a gente nasce, acho que um pouquinho antes do golpe. Então, no início dos desmontes, nas tentativas de extinção e depois a verdadeira extinção temporária do Ministério da Cultura, alguma desmonte também em alguns equipamentos culturais de Pernambuco. Então, acho que para a gente, de início, a Propágulo se tornou o lugar onde a gente conseguiu exercitar o que interessava a cada um de nós dentro das nossas perspectivas de carreira. Eu acho que desde o começo a Propágulo ela teve muito esse caráter de experimentação. Então, apesar da gente estar dentro da universidade, isso não era necessariamente um projeto da universidade. Então, era feito por pessoas da universidade, mas não necessariamente tinha esse caráter direto da universidade. Então, acabou que a gente aproveitou ela para explorar nossas áreas de afins. Então, eu pude explorar a questão do design gráfico, editorial e tudo mais. Hoje, pude experienciar muito essa questão da produção de eventos. Então, porque desde o começo nossos eventos são algo que fazem parte do lançamento de cada revista. Então, Guilherme pôde pensar a curadoria a partir de um material editorial, a partir de uma exposição. Então, tipo, assim, a Propágulo surge muito desse desejo de dar vazão a uma noção de querer experimentar, querer produzir de forma mais independente, realmente. A partir da revista, a gente vai experimentando outras linguagens. Acho que a Propágulo começa como revista,
se configura hoje enquanto um lugar de produção editorial, de produção educativa, de produção de eventos, de produção de exposições, atravessada por uma busca por financiamento e de sustentabilidade, que é algo importante, mas hoje, basicamente, a gente vive da realização desse conjunto de ações que é a Propágulo. Esse é um dos nossos projetos, o livro que a gente editou é de Bruno Vilela, um artista de Recife, com um texto de Clarissa Diniz. A gente tem algumas imagens dele aqui para mostrar. E esse projeto foi justamente o que começou, o que puxou a gente a se denominar como editora. Até então a gente só tinha produzido as revistas. E aí quando o Bruno chamou a gente para pensar esse projeto, foi quando a gente realmente deu uma virada e pensou, por que não a Propágulo não se tornar também uma editora em que pensa, para além de uma revista, de um periódico, também a publicação e produção de livros, de artistas ou livros teóricos, enfim, de cultura como um todo. E aí, nisso foi um grande presente para a gente ter executado. Foi um projeto bem robusto. É um livro enorme, tem quase 700 páginas, tem 3 quilos. Então, o Heitor conseguiu explorar bastante também a parte do design editorial. A gente conseguiu ter esse privilégio de conseguir produzir um livro que tivesse realmente uma robustez visual também, que tivesse a possibilidade de a gente usar um pouco mais, que a gente sabe que hoje em dia não é fácil imprimir. Então, receber uma proposta desse projeto foi realmente um presente muito grande e realmente deu uma grande virada de chave para a gente. A gente conseguiu sair da revista e expandir esse repertório da gente também, esse nosso portfólio, e também conquistar outros locais, outras leituras. A gente conseguiu também ter uma legitimação um pouco maior em relação a artistas que eram de outras gerações, como o Bruno, que a gente tinha esse mapeamento mais de artistas emergentes, então a partir disso a gente também começou a mapear outros artistas que já tinham uma consolidação maior no mercado, nas instituições. Mas acho que tem algo que não é mérito exclusivamente nosso, mas acho que é um sintoma também da nossa atuação, que é a inserção de um grupo específico, de uma geração específica. Eu acredito que não é necessariamente apenas coincidência que muitos dos artistas e muitas das capas da Propágulo são justamente os artistas que foram selecionados e foram convidados para estarem aqui. Então, acho que a gente acaba que se soma a um recorte geracional que vem se esforçando multilateralmente, né, tanto os artistas em suas práticas, quanto nós que não nos entendemos enquanto artistas, mas que trabalhamos dentro desse ecossistema, de fazer com que exista uma sobrevida e um crescimento dessas pessoas que são tão importantes, tão caras a nós. Eu queria falar um pouquinho do livro aqui, como Roger estava falando, o livro ele deu essa oportunidade de, enfim, de trocar diretamente com Clarissa Diniz, que para a gente foi um presente, assim, de ter o acompanhamento editorial junto com ela. Então, muita coisa do livro já estava pronta, mas certas divisões dentro do livro foram feitas a partir desse acompanhamento curatorial e editorial junto de nós. E a parte do design editorial entrou muito nessa parte de como você vai conseguir organizar 700 páginas, uma vida de história de Bruno, sim, são 30 anos de carreira, né, enfim, e dentro desse corpo, né, então acabou que não tinha como reduzir, e Bruno ele tem esse perfil megalomaníaco, que era alguma coisa que desde o começo a gente falava muito sobre, e aí no final foi, como eu estava falando, um grande presente para a gente de poder ter essa robustez toda em um único projeto, assim, eu acho que foi uma grande escola para a gente de alguma forma, assim, acho que tanto para os olhos dos outros, assim, que passaram a ver a gente como quem consegue fazer um negócio desse porte consegue fazer muita coisa, mas para a gente, inclusive, assim, então, desde a parte do acompanhamento gráfico que existiu dentro do processo de impressão dele, então eu pude adentrar, então, acompanhar todos os processos de impressão, encadernação, laminação, que eu acho que dentro hoje do mundo editorial, a gente é muito afastado das questões da produção do livro, da questão esse perfil do designer chão de fábrica, o designer que está lá dentro da gráfica e acompanhando, entende que é uma cadeia de produção, né? O que vai muito além do exportar o arquivo no computador e você fazer esse acompanhamento. Então, para mim foi uma grande escola, assim, esse livro, com certeza. E aí, como a gente falou também das revistas, desde que a gente surgiu enquanto revista, surgiu também uma necessidade de interação com o público um pouco maior. Então a gente percebeu que a gente ia produzir uma revista, beleza, mas como é que isso ia ser visto para o público? Como é que a gente ia conseguir alcançar as pessoas? E aí, desde a primeira edição, a gente produzia um evento de lançamento, que, enfim, assim como a revista ia ser apenas uma, não tinha essa necessidade de ser algo continuado. O evento também, a ideia era ser um só, mas acabou que, quando a gente produziu esse evento, a gente conseguiu um engajamento tão alto de público que a gente percebeu que, de fato, aquilo ali fazia parte do nosso escopo.
Então, a cada edição que a gente produz da revista, a gente também tenta fazer uma exposição, algum evento, alguma ativação. E essa que está aparecendo no vídeo foi a última que a gente produziu, quer dizer, a penúltima, que foi A Beleza da Lagoa é Sempre Alguém, que foi uma exposição lá na Galeria Janete Costa, lá em Recife. E, Guito, pode falar um pouquinho como foi? Foi para mim, enquanto curador, acho que foi minha exposição do coração, virou minha dissertação de mestrado também, mas é uma exposição que, enquanto a gente está acostumado a lançar edições, a lançar revistas e desdobrar elas em exposições, nessa a gente subverteu essa ordem. A gente pensou, e se a gente fizesse uma exposição e a revista demarcasse o processo de acompanhamento curatorial que atravessa ela? E aí foi exatamente o que aconteceu. A gente descreveu o processo de realização de uma amostra, de uma pesquisa curatorial, de uma exposição, ao longo de uma revista. Só que acontece que uma militância muito grande dentro da nossa área é a área da mediação cultural, da educação, e é muito comum que a gente lance catálogos antes da exposição ser posta para o público, antes de acontecer realmente essa arena de opinião, essa arena de dissenso, que eu acho que é tão cara, tão importante também para uma pesquisa curatorial. E aí, nessa exposição especificamente, a gente não só mapeia ela ao longo de uma revista, essa revista se desdobrou na Propágula 8.1 e 8.2. Então, a primeira é um acompanhamento curatorial nosso entre esses artistas, essa coletividade de 11 artistas, e a segunda se torna o momento onde o vir acontecer e o dissenso tomou conta da revista. Então, a 8.2 é lançada um ano depois, com relatos dos mediadores, com a digestão desse processo investigativo depois de ter acontecido, assumindo seus desencontros, seus abismos, as falácias dentro desse processo e defendendo muito a exposição de arte como meio de percurso, não como sendo o momento mais importante de uma investigação curatorial, mas sendo um momento muito importante, tanto quanto o acompanhamento, tanto quanto o processo educativo. É somente um pedacinho dentro de uma linha do tempo que se expande para dois lados. E na nossa prática também, como a gente começou na universidade ainda sem muito repertório de experiência profissional mesmo, no que a gente estava fazendo, a gente foi aprendendo a fazer as coisas enquanto fazia. E uma coisa que a gente também é um pouco militante assim na nossa própria prática é também entender o perfil profissional de quem não é artista dentro das artes visuais. Então a gente também sempre procura mapear processos de educadores, de produtores, gestores, curadores, enfim, o design também enquanto prática. E a gente também entende que essa cadeia ela é muito complexa, ela também precisa ser valorizada. E a gente precisa também realmente ter essa noção de conjunto para que a gente consiga também fugir um pouco dessa precarização que a gente tanto sofre, né? E aí eu acho que dentro dessa edição também ficou muito explícito que todos os processos eles têm uma culminância, mas que eles também estão muito juntos dentro de tudo que a gente produz. Outro projeto que é muito especial para a gente se chama Prelúdios da Imagem. A gente aproveitou a galeria para fazer as gravações, porque a galeria já é muito bonita, a Niemeyer ajuda nesse ponto. Mas que é uma série de vídeos de entrevista com artistas que a gente já acompanhou ao longo da revista e que a revista já não basta em termos de acompanhamento, o tempo passa, então a gente agora tem começado a revisitar eles dentro de uma entrevista em vídeo. E aí a gente conversou com Mitzi Queiroz, com Clara Moreira, que está com obras expostas aqui também, e com Aura do Nascimento. Foi a primeira artista a ser entrevistada pela Propágula. Eu acho, só antes de entrar nisso, eu acho que esse é um ponto muito bom que tu trouxe agora quando tu falou de Aura, que a gente falou sobre como não necessariamente as coisas começam e terminam na revista, né? Assim como o nosso acompanhamento com certos artistas. Então, a Aura foi a primeira entrevistada da Propágula, a primeira entrevistada da primeira edição da Propágula, e até hoje é alguém que a gente sempre está trocando, entrevistando em vários momentos da sua carreira. Então, eu acho que é muito confortante para a gente ver esses artistas onde eles vão chegando e trocando completamente da produção deles de lugar. Enfim, é um grande prazer assim, acompanhar isso de perto. E para finalizar, até porque o tempo é curto, a gente quer respeitar o tempo, embora sejamos 3, a gente está muito feliz porque teve essa coincidência de estar aqui conversando com vocês e a gente está lançando um livro novo, que foi lançado em Recife na semana passada e hoje a gente está lançando aqui, nessa roda de conversa, que se chama Cento e Poucas Notas Introdutórias à Artista Turista. É um livro de Luana Andrade, que também é um artista que está pesquisando com a gente em imersão conosco.
O livro, ele, enfim, é um livro que ele tem cerca de 80 páginas, diferentemente do de Bruno, ele é desse tamanhinho, é um projeto de uma série de livros de bolsas que a gente vem desenvolvendo, ele é o primeiro deles, e então tudo que a gente conseguia, tudo que a gente pensava que poderia potencializar o material, potencializar o livro, então a gente buscou. Então você vê o lombo aparente, a costura que foi escolhida, a costura azul, então a tipografia é apresentada de forma diferente dentro do texto, de forma bem dinâmica. Então, tem uma apresentação muito grande sobre as margens da página. Então, tudo que a gente conseguia incrementar assim, para essa pesquisa que já era brilhante de Luana, para a gente foi enfim, uma grande tarefa assim, de fazer esse objeto a melhor forma possível dele, que eu acho que é um grande mote da gente de como potencializar ao máximo nossas atuações, nossos produtos, enfim. Esse livro, talvez seja um debate que vai ser recorrente hoje nessa fala, mas esse livro não teve fomento, a gente produziu ele por conta própria, foi o primeiro livro que a gente realmente desembolsou, e eu falo isso porque hoje em dia fazer esse tipo de coisa é realmente um risco, é um investimento muito alto, principalmente no recorte de cultura que a gente vive. Imprimir está cada vez mais caro. A gente, nessa mudança de gestão no governo de Pernambuco, teve alguns apoios cortados e alguns orçamentos triplicados. Então, a gente está conseguindo produzir isso, não é algo que é apenas legal, é algo que realmente é muito custoso, dá muito trabalho, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, quer muito continuar fazendo, mas ao mesmo tempo é muito difícil, muitas vezes é muito frustrante, é uma rotina que é muito cansativa às vezes, a gente se pega trabalhando muito e recebendo muito pouco ainda, e enfim, a gente tem muita esperança de que esse cenário mude assim minimamente, mas enfim, só contextualizando, porque às vezes parece que, enfim, mostrando todos esses livros, essas impressões, parece que é uma coisa que simplesmente surge, né? Mas muito pelo contrário, tudo é muito trabalhoso, tudo é muito custoso também. E ainda que o livro seja muito pequeno, é muito trabalho envolvido E nele. eu acho que cada alteração dessa que a gente buscou fazer é um valor a mais, né? Então, o fato dele ser costurado ao invés de ser colado, ainda que ele dê um resultado muito diferente para o objeto, é mais caro fazer. Então, a costura azul, tudo são detalhes que você vai adicionando porque faz sentido para o projeto, mas que sempre acabam acarretando num valor adicional. Então, é sempre essa grande balança de até onde eu consigo ir, até onde eu consigo abdicar de certas coisas para caber dentro do meu orçamento. Assim. Então, no mundo ideal, seria dar conta de tudo, de todos os processos de enobrecimento, laminação e aplicação de relevo. Mas, enfim, a gente lida com orçamentos cada vez mais exorbitantes dentro das gráficas, então a gente vive uma crise do papel atualmente, enfim. E realmente produzir livros no Brasil ainda é um trabalho hercúleo, assim, algo que acho que acredito que talvez continue sendo por um certo tempo ainda, mas que vale muito a pena quando você vê o resultado final. E, óbvio, aproveitando, né, afinal de contas, fomos convidados por um assinante a participar. Como é que a Propago funciona? Como é que vocês conseguem imprimir? Em grande medida, financiamento público é uma ferramenta muito importante para a gente, ainda que Pernambuco esteja complicado. Acho que a gente vive situações de governo de estado diferentes. A gente passou por uma demissão em massa por conta de uma mudança de partido que é estúpida e que tira pessoas importantes de lugares importantes. E isso nos afeta, a gente perde apoio de impressores, a gente perde apoio de gráficas, mas ainda assim o fomento público é uma ferramenta muito importante. Para além do fomento público, esse livro, por exemplo, ele é feito basicamente com a presença dos nossos assinantes. A gente tem ainda uma coletividade razoável de pessoas que apostam no nosso trabalho e que, portanto, nos assinam. A gente pode falar um pouco mais sobre o que você ganha assinando a gente, mas tem a revista, tem o livro, tem a publicação e tem os múltiplos de arte, nosso último slide, que é também uma outra maneira da gente desdobrar o nosso contato com os nossos artistas parceiros, que é através de uma bolsa que faz parte da nossa assinatura, para que eles pesquisem graficamente. Então, no final das contas, dentro da nossa micropolítica e dentro do lugar que a gente entende ocupar no panorama de Recife, de Pernambuco, do Nordeste, a gente tenta manter nosso compromisso de oxigenar a produção dos nossos pares, que no final das contas são as pessoas que oxigenam a produção nossa, né? Crítica, curatorial, editorial, de design. Acho que a cadeia
por mais fragilizada que seja, não é. Eu gosto de dizer, as artes visuais, eu não acredito que sejam um fazer isolado. Eu acho que a gente trabalha assim em cadeia e exercitar isso é muito importante, né? Falar aqui é um exercício disso, de reconhecimento de cadeia. Só um adendo, para além do fomento da produção do artista, como o Roger está falando, nossos processos envolvem sempre uma cadeia. A gente é muito grato a essa cadeia. Então, para além de Marcela, Laura, que vocês estão vendo aqui, tipo, Enoch entra, que é o impressor. Então, você movimenta toda uma cadeira de comerciantes locais que vendem as tintas de serigrafia, ou a gráfica que revela os fotolitos para fazer a tela de serigrafia. Então, realmente é toda uma grande cadeia, uma grande economia que se movimenta em cada pequeno objeto que a gente produz, né? Muito obrigado. Né? Acho que é isso. Por enquanto. Então, Que a gente está muito feliz de estar aqui. A Reticências é uma referência para a gente, está na casa deles, né? Na cidade deles. Eu sei que não são eles que estão aqui, mas vocês estão representando eles. A gente é muito fã do projeto, que é uma referência para a gente também. como a gente pode pegar um embalo aqui editorial e depois ser vocês? O que é que vocês acham? Todo mundo concorda? Porque tem mais a ver com os assuntos? Então agora a gente vai para resistências e depois etc. E se apresente, por favor. Boa noite. Eu acho que o passador... Perfeito. Como que tá aqui o passador, camarada da... Não, só queria saber se dá para passar. Eu acho que ele está colocando, né? Tá bom. Bom, queria aproveitar, inclusive, enquanto está passando aí para a apresentação, né? Para falar que eu estou bem feliz também de estar aqui pertinho, né? Da galera que faz a Propágulo e tal. Conheço o projeto, adoro o projeto. E acho bacana que vocês conheçam a Reticências, porque eu acho que tem uma coisa em comum aí, né? Que é como experiências editoriais, né? Porque em geral a gente pensa muito nos coletivos de arte, em movimentos, escolas, etc. Mas é muito bacana pensar também como a partir da experiência de uma produção gráfica, né? E seu universo, como isso mobiliza, agrega a produção artística, né? E ao mesmo tempo é também gerador, né? Então, é bacana a gente pensar também como o universo editorial, mais do que reverberar, né? Ele também age. E eu acho que isso é bacana de colocar, né? Vou me apresentar, que eu estava aproveitando que fazer um parênteses enquanto vinha a apresentação, que não veio ainda, né? Tudo bem. Pessoal, boa noite, né? Eu e o Jean estamos aqui para apresentar o projeto da revista Reticências, né? Que é um projeto que foi criado e é tocado para frente pelo artista e curador Júnior Pimenta e pela curadora e pesquisadora Ana Cecília Soares. E eu, Felipe Camilo, enquanto artista, pesquisador e curador, né? Tô aqui junto do meu camarada Jean, que também vai se apresentar um pouquinho, fazendo às vezes de apresentar o projeto, porque estou e esteve, caso de Jean, né? Estivemos e estamos relacionados ao projeto da Reticências, porque em todas as edições eles têm curadores convidados, e Jean foi o curador da edição anterior e eu serei da próxima, né? Então, o Júnior e a Cecília acharam por bem que nós fizéssemos essa representação do projeto deles, né? Uma responsabilidade enorme. Mas quando for falar um pouquinho mais assim do começo do projeto, eu explico porque essa sensação assim de responsabilidade enorme. Isso aqui para o Jean. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Jean dos Anjos, sou artista, sou antropólogo, sou macumbeiro
Ana Cecília e o Júnior Pimenta pediram para que eu e o Camilo viéssemos aqui apresentar a revista Reticências, justamente porque a gente tem uma proximidade muito grande com a revista, com o modo de fazer a revista. Nós temos uma proximidade afetiva com a Reticências, com o jeito de fazer a Reticências e principalmente o modelo ético que a revista olha para as artes aqui no Ceará, no Nordeste e no Brasil, né? Uma coincidência que a gente estava comentando agora, eu e o Felipe Camilo, é que nós somos das ciências sociais, né? E os nossos projetos dentro da revista são atravessados por questões urgentes, como interseccionalidade, como gênero, classe e raça. E aí a gente tem se movimentado muito dentro do projeto com a Ana Cecília e o Júnior Pimenta, para que a revista faça o que já o que já vem fazendo muito bem, tanto a crítica a questões urgentes e também políticas da arte, né? Políticas por meio da arte. Então a gente vai mostrar um pouco como é que tem sido isso, a gente pensar como é que a revista se derramou também em editora, né? E agora a loja, né? Que a loja vem como coroando o projeto de arte da Ana Cecília e do Júnior, colocando um ponto de encontro aqui na cidade, né? Um ponto de encontro afetivo, e crítico e político aqui dentro da cidade de Fortaleza. Então a gente vai começar a falar sobre essas questões. Bom, eu acho que para a gente situar essas questões e o começo das reticências, né? Nada mais interessante do que a gente pensar que a gente está aqui no Centro Cultural BNB e tenta imaginar Fortaleza, quem é de Fortaleza, né? E quem não é, tenta imaginar também, assim, 20 anos atrás, né? Quando Júnior e Cecília estavam trabalhando na primeira edição da Reticências, em 2008, tenta imaginar que o CCBNB ainda era assim, o principal equipamento cultural da cidade, de uma cidade que tem um salão de arte e de uma cidade que, mesmo esse salão de arte, teve momentos de descontinuidade e que a gente acompanhou, inclusive, um sequestro do Salão de Abril, né? Que foi uma experiência realizada e documentada por curadores e artistas da cidade, e que o projeto foi publicado em parceria por João de Cecília, Jaqueline, que está aqui, né? Então, a Reticências e a Pano de Roda são responsáveis pela memória desse tipo de experiência, né? Então, tentem imaginar, pessoal, que a Reticências nasceu com essa ideia de suprir uma lacuna no espaço de reflexão sobre a arte cearense, né? E atua no Nordeste e tal, pensando numa discussão em nível nacional. Mas eu queria pontuar que aqui também foi o espaço onde Júnior e Cecília curaram minha primeira exposição, né? E eu acredito que muitos artistas atuantes na cena contemporânea de Fortaleza terão histórias semelhantes de como esse casal agregador, né? A partir da experiência de uma publicação, mas também de uma atuação política, como essa dupla, né, colaborou com a produção de artistas da cidade
e com a fruição dessa produção e com as discussões em torno disso, né? Então, ahn, quando a gente pensa na reticências, a gente lembra das edições mais recentes. Ok, esse passador está vibrando, mas não está passando. Aí, muito obrigado, senhor passador. Quando a gente pensa na reticências, né, a gente pensa nas edições mais recentes e tal, eu acho muito bacana a possibilidade da gente lembrar que existe uma experiência de edição independente que parte ali em 2008, em 2009, em duas publicações são fanzinhas, né? É, e a Reticências partiu daqui, eu acho que são uma coisa da qual João e Cecília se orgulham, porque hoje na loja Reticências, elas estão é, pousadas ao lado das edições seguintes, né? Então, a gente salta dessa experiência, tem um site e a gente passa um período, dá um salto de 3 anos para a terceira edição e de 10 para a quarta edição, né? Que teve como editora convidada a Cecília Calaça, uma artista muito querida enquanto pessoa, enquanto criadora. E a edição seguinte é a edição mais recente, que a gente tem a edição com o Jean dos Anjos, né? Eu acho que seria, de repente, bacana Jean contextualizar um pouco, né? A experiência de edição dessas revistas, pensar um pouco do teor, né? E da relação de uma edição que é colaborada, né? A partir da edição anterior, da número 4, né, com a Cecília Calaça, a reticência ela dá um salto com essa edição compartilhada, né? E aí eu já tinha falado com Cecília e com Júnior que a edição compartilhada com a Cecília Calaça estava muito próxima do que a gente já estava pensando para a revista número 5, que era justamente pensar essa arte compartilhada e essa arte entre, ou essa arte com, ou para quem fazemos arte, ou quem tem acesso à arte, ou quem consome a arte, ou aonde é que está a arte em Fortaleza, né? Isso correspondia à ideia da minha pesquisa de trabalhar arte e terreiro de macumba, né, pensando que os macumbeiros e as macumbeiras estariam olhando, por exemplo, as fotografias que eu produzo, onde, né? Porque o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, por exemplo, não é ainda um lugar que a população macumbeira do Bom Jardim passeie comumente, né? Porque não sabem nem se podem entrar no Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura, né? Com que roupa que eu vou, quanto custa para entrar, os seguranças ficam me olhando, tem gente me acompanhando. Então, essas eram algumas perguntas que a gente tinha, né, e que isso aparece na minha pesquisa, e isso eu, Júnior e Cecília, a gente discutiu sobre essa produção dentro da revista número 5 e quem era que a gente ia chamar para compor a revista. Dito isso, a gente começa a pensar relações éticas
dentro da arte, relações éticas na produção de fotografias de arte e relações entre consumo de arte, periferia, centro, uma cidade profundamente marcada pela desigualdade social. Uma das coisas mais importantes que aconteceram, uma das coisas mais importantes que aconteceu na produção e no lançamento dessa revista foi que a gente lançou no terreiro, no Bom Jardim, né? Já que a fotografia da capa, né, essa fotografia é uma fotografia produzida por mim, da Rainha Pombagira Sete Encruzilhadas. Essa fotografia foi produzida no Bom Jardim, né, num terreiro de Umbanda e de Candomblé, a Cabana do Preto Velho da Mata Escura, o Ilê Axé Ojuoiá, e nós lançamos nesse espaço lá, né, com pessoas do Bom Jardim que provavelmente não tinham acesso às produções de arte, e nós conversando sobre arte e vida, e produções, e textos, e desafios dentro do terreiro, né? Numa linguagem acessível a todos e todas, né? Numa linguagem, numa roda de conversa onde se agregasse, né? Onde quem recebesse a revista tivesse vontade, tivesse desejo de ler a revista, né? E, se de repente quisesse, pudesse adentrar no mundo das artes, né? Porque também não é obrigado as pessoas quererem entrar no mundo da arte. Mas para dizer lá dentro do terreiro que pelo menos parte da revista que estava ali dizia respeito àquela população do Bom Jardim. Então, isso uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro dessa revista Reticências número 5. Bom, eu queria aproveitar. Obrigado. Eu queria aproveitar, inclusive, para mencionar que a próxima edição ela persiste, né? É uma expansão dessas questões trazidas das relações éticas que atravessam produzir imagem de si, do outro, com o outro, né? E como a produção artística ela é atravessada por essas questões éticas, né? E é bacana pensar que, ao lançar uma publicação dentro de um terreiro, né, a produção de muitos artistas chega em determinados locais que a obra por si não chegaria, que o museu não chega, né? Então, a próxima edição ela vai dialogar um pouco com isso, né? E expandir essas questões também no campo da fotografia, e não só. Eu queria só para a gente fazer os arremates, sim, para fazer os arremates, mencionar que a Reticências, ela, enquanto editora, né, produziu publicações individuais, mas também de projetos coletivos, de projetos políticos, como, por exemplo, a produção do grupo Aparecidos Políticos, que eu não podia deixar de mencionar. E esse projeto que foi editado por eles do Ateliê Ocupa Mis, né? Daquilo que não sabemos que sabíamos, que foi editado junto ao Museu da Imagem do Som do Ceará no ano passado. A Reticências é editora, é escola e é loja, né? Então estou fazendo uma passada rapidinho aqui para a gente compartilhar, né? A persistência
de artistas e curadores que partem de experiências independentes e que produzem esses espaços e que agregam artistas de trajetória semelhante, aqui na cidade de Fortaleza, no Nordeste não só, né? E agora a gente vai passar, né, a palavra para a última dupla, o Sérgio e o Diego, falar do Ateliê Pocinhos. A gente está com o tempo correndo e vocês têm microfone aí, né? Temos. Diego, se apresente. Né? Bom, na verdade, como eu tive a sorte de ser apresentado pelo Guga, eu acho que não vai precisar, porque a gente tem um vídeo que vai passar fotos, não é isso? Então não vai precisar usar o controle. Como o Guga já me apresentou, eu vou fazer minha autodescrição, que eu sei que não foi solicitado, mas é importante a gente criar o hábito, né? Então, eu sou um homem negro não retinto, de 39 anos, de 1,70 de altura, cabelos cacheados. Estou usando óculos de lente redonda, de armação preta. Estou usando uma camisa de botão preta e uma calça preta. Eu sou Sérgio Gugel, sou artista, sou de Acopiara, Ceará, né? Resido aqui em Fortaleza há uns 24 anos, mais ou menos, né? Sou uma pessoa não binária, estou com a roupa roxa, cabelo arrupiado, os olhos pintados de preto, né? E, enfim, acho que a gente pode começar porque o tempo corre, né? E essa experiência, assim, o que seria o Ateliê do Pocinho hoje, né? Uma coisa que chama tanta atenção, tanto do mercado como também das instituições, como foi que tudo isso surgiu, né? Parece, às vezes, que foi algo combinado e que a gente fez uma reunião e foi procurando interesses em comum, ou então uma linguagem, um movimento, né? Uma vontade de romper com alguma coisa. Mas, na verdade, isso foi um desafogar do meu trabalho, né? Eu estou há 8 anos aqui no Palácio do Progresso, fica aqui a 2 quadras aqui, né? E eu comecei o meu trabalho aqui nesse espaço, né? No BNB, em 2005, no Salão de Abril, né? Chegando do interior, entrei no Salão de Abril e acreditei que aquilo ia me manter para o resto da vida. E não foi essa a verdade, né? A vida me engoliu e eu tive que trabalhar com outras coisas que me consumiram 10 anos, né? De um certo ostracismo, de um certo silêncio meu com relação ao que estava acontecendo nas artes da cidade, né? E quando eu trabalhei, né? Trabalhei 10 anos na indústria têxtil, industrial, estamparia têxtil, industrial, eu acabei juntando uma grana, pedi demissão, né? Tinha desistido da arte, então um curador viu um trabalho meu aqui num espaço também independente aqui do centro e acabou escolhendo um trabalho meu para participar de uma exposição na Gentil Carioca, né? Chamada Bangla Yakan Aê, né? Que foi o Yuri Firmeza e o Irá dos Reis, os curadores dessa exposição. E eu cheguei aí ao Rio de Janeiro. Então, ao ver a efervescência dos artistas, eu comecei a chorar, assim como uma criança chora esperando um alimento, uma coisa assim. Então, eu percebi que a partir daquele momento, aos 33 anos, se eu não fizesse o que eu vim do interior fazer, né, o que disseram, olha, aqui na cidade o pessoal não vai absorver o seu trabalho, você não vai conseguir dialogar, então você tem que ir para uma capital, né? Mas mesmo assim tem, né, sempre as suas dificuldades, os trabalhos têm seus limites, né? Mas eu consegui deixar esse emprego e eu fiquei com a grana para alugar uma sala para eu imergir completamente no meu trabalho. Comecei a recuperar alguém que eu não era mais.
Então, dentro dessa sala, comecei a colocar objetos que eu trazia lá do meu interior, coisas que tinha da casa da minha avó, da minha tia, coisas que as minhas rezadeiras me davam, né? As minhas benzedeiras, alguns objetos também de cunho religioso, místico e de memória afetiva. E tomei a iniciativa, vou arriscar tudo aqui. Vai ser 2 anos, se isso não começar a se gerenciar e a se manter, eu vou procurar emprego novamente na indústria e, enfim, mas aí, assim, é uma coisa orgânica, porque não foi uma coisa pensada, né? Assim, a primeira pessoa que chega depois de mim no Pocinho é o Arthur Bombonato, que já me frequentava e ele estava saindo de um canto que ele dividia com um amigo, o amigo não pôde mais dividir, ele acabou indo me visitar, se apaixonou pelo lugar e alugou uma sala no mesmo andar do meu. E aí já eram 2, né? 2 pessoas no mesmo espaço. E criou-se uma dinâmica também de conversas na sexta-feira, de trocar ideias, de crítica também, de receber amigos, né? Entre um e outro. E a gente teve, hoje são 13 ou mais, a gente já perdeu, foi as contas de quantos artistas foram chegando, né? Nesse aglomerado, parece um imã, né? Um imã de produção. O Diego nos visitou antes, né, Diego? Se quiser contar a história, como foi que você nos encontrou? Primeiramente eu vou agradecer ao convite da Jaqueline para representar aqui, junto com o Sérgio, esse espaço que tem sido, que tem uma história já, né? Apesar de ter começado com o Sérgio e ter ficado lá durante um tempo sozinho e durante um tempo 2, 3 artistas. Hoje a gente perdeu as contas mesmo de quantas pessoas tem, e é um espaço de muitas linguagens também, né? É bom ressaltar que a gente não tem só ateliês, né? Tem também estúdio de tatuagem, laboratório de fotografia, entre outros espaços que passaram por lá também, né? Mas obrigado pelo convite. É importante demais para a gente estar pela primeira vez, né, diante de um público, num seminário como esse, falando sobre a experiência dos ateliês do Pocinho. E a minha chegada lá foi logo depois da pandemia, porque eu, como muitos artistas da periferia, né, de classes sociais bem menos favorecidas, eu trabalhava em casa, no quarto, né? Não tinha estrutura, não tinha a menor condição de ter um ateliê. Então, passei provavelmente uns 15 anos da minha produção trabalhando em casa, né? O que impedia que o trabalho pudesse correr mais riscos, né? Pudesse passar por expansões, até no sentido de escala, de material, enfim. Acho que as únicas experiências antes do Pocinho em ateliê que eu tive foram em programas públicos que eu participei, né? Primeiro foi o Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema. Eu participei da primeira edição, e lá tinha um ateliê disponível para os artistas daquele programa, daquela edição, utilizarem. A segunda experiência foi a residência que chamava Prêmio de Criação em Artes Visuais de Teresina, que foi criado pelo Guga, né? E eu fui residir 3 meses lá em Teresina, e também tinha um ateliê disponível para os artistas, né? Então, as experiências de ateliê que não eram em casa que eu tinha foram nesses programas. Depois eu fui passar um tempo no Rio para poder expandir a minha formação, né? E participei de um programa que o Efraim mencionou aqui no primeiro dia, na fala de abertura do seminário, que é o Imersões Poéticas, e lá também trabalhei em casa, né? Mas aí eu vinha para cá algumas vezes, e em uma dessas vindas eu fui visitar o Sérgio, fui conhecer o ateliê. A gente se conhecia bem rapidamente, mas não conhecia o espaço dele. E fiquei com essa vontade, né? Como eu vinha com frequência aqui e queria ter um espaço para aproveitar e para aguardar os trabalhos que estavam se acumulando, que eu tinha deixado para trás, né? E também com possibilidade de volta, eu achei que era necessário ter um espaço, mas não foi possível, né? Aí veio a pandemia, eu tive que voltar do Rio para cá, né, esperando que a pandemia passasse. Eu vim passar um tempo, na verdade, aqui, né? Só que a pandemia foi se estendendo e eu não voltei mais para o Rio, né? E aí também é importante ressaltar que, graças a uma política pública também, que foi
um dos editais emergenciais, que foi o da Lei Aldir Blanc, né, que teve um edital de aquisição aqui, né, para os equipamentos culturais do Estado. E essa grana que entrou, eu pude investir pela primeira vez num ateliê, e eu fui para o ateliê do Pocinho, né. Eu acho que eu fui o quarto elemento daquele momento, né. E quando eu cheguei lá, tendo que enfrentar também uma série de embates, né, ver se ia funcionar. A gente estava ainda na flexibilização, uma das flexibilizações da pandemia, né? Então, assim, também não sabia se esse espaço ia funcionar, se ele ia se sustentar por muito tempo, né? E eu tinha aquela grana do edital, que era uma grana que não ia durar por muito tempo. Mas aí foi funcionando porque tem uma coisa muito curiosa que eu acho dos ateliês, que não é exatamente, não é um ateliê coletivo, né? Eles têm uma autonomia entre eles, né? Cada um consegue gerir o seu espaço da maneira que consegue, mas há uma dinâmica de coletividade, né, entre a gente. E nessa dinâmica, a gente se relaciona quando a gente recebe as pessoas lá, né? A gente entende também como esse espaço funciona a partir dos fluxos dele, não só de artistas que entram e saem, né, mas a partir das pessoas que começam a visitar os ateliês. Por exemplo, quando vai ou um crítico, ou um professor, um artista, um colecionador, para um ateliê que alguém conhece, esse vai levando para os demais, né? Então esse é o momento, é um dos principais momentos de troca que a gente tem, né? E de, enfim, de fazer também a coisa funcionar para além da fruição, né? Acho que a estrutura dele vai funcionando a partir disso, porque a gente consegue vender um trabalho, né? A gente consegue ter uma visibilidade, a gente consegue, sei lá, estar num projeto a partir desse reconhecimento de quem vai estar lá. Então, essa dinâmica foi trazendo para a gente algumas ideias de pensar projetos, né, para além do trabalho que a gente desenvolve em cada ateliê, né? Entre essas, né, surge a ideia de criar um Open Studio, que são os ateliês abertos, né? E aí a gente teve que entender também como é que isso funciona, né? Porque são espaços que têm autonomia, né? Mas eles estão dentro de um prédio e ia chegando cada vez mais gente, e a gente consegue realizar pela primeira vez o primeiro evento de Open Studio, né? Que foi, já tem 2 anos que aconteceu, né? Essa vontade de abrir, né, para visitação, configurou uma situação muito que eu gosto, que é uma configuração que atormenta um pouco o status, né? Porque você não é uma instituição da arte ali, né? Uma instituição, digamos, você não tem um financiamento público, ao mesmo tempo não existe uma pessoa por trás, digamos, um galerista ou alguém que esteja nesse lugar de controle, né? Também não existe uma curadoria, né? Existe o encontro e esse confronto de trabalhos, né? Então a gente começou a ser um lugar que não era nem isso nem aquilo. Então ficou interessante porque a gente acabou virando uma outra coisa que nem era uma galeria, né? E nem era um museu, nem era um espaço expositivo público. Então a gente precisou fazer esse movimento de ateliês abertos para convidar, né, as pessoas a participar, a conhecer o processo criativo de cada artista que estava ali, né? E o primeiro ateliê aberto foi muito experimental. A gente abriu assim o ateliê, arrumou, varreu, né? Abriu um Instagram, resolvemos abrir um Instagram e tirar foto de todo mundo, porque realmente foi uma coisa muito orgânica, né? Já o segundo Pocinho, a gente teve a ideia e também a noção de começar a convidar, né, artistas que não tinham esse privilégio e essa possibilidade de ter um ateliê, espaço, né, também não tinham essa possibilidade, não eram representados por galerias, não tinha
também esse privilégio, e também não eram muito contemplados dentro dos salões, dos editais, mas que estavam produzindo, né, que estavam fazendo acontecer. Então, cada ateliê, né, buscou alguém que conversasse ou então dialogasse ou brigasse com o seu trabalho, né? A gente deixa bem livre isso, porque a história do Pocinho é essa, né? Então, falando sobre o Open Studio, que foi quando a gente começou a chamar a atenção, eu acredito que justamente por não estar nem num lugar, nem nesse outro lugar, né? Era uma liberdade que atormentava, né? Assim, você poder vender sem estar sendo atravessado por uma galeria ali naquele momento, ou você estar sendo visto sem ter passado por uma seleção, né, curatorial, e um lugar que a gente tinha um certo controle, né? E também um desprendimento total do nosso universo criativo, né? Das coisas que a gente tem mais próximas ali que vão fazendo o trabalho surgir. E também é interessante de abrir o ateliê para as pessoas visitarem essa possibilidade de evento, né? É porque a gente coloca também o público diante desse instante da criação, né? Diante do processo também. Como não é um espaço convencional, como o Sérgio está falando aqui, não é uma coisa nem outra, né? Mas são muitas coisas também, né? A gente tem muitas possibilidades ali. Mas colocar as pessoas diante desse instante, desse acontecimento, né, que envolve o processo, que envolve obras inacabadas e que envolve o debate também, né? Para mim, assim, é importante demais que a gente consiga trazer não só agentes culturais, não só, como mencionado, né, os críticos, os professores, os curadores, mas também essas pessoas que não têm essa possibilidade ainda, né, e de vislumbrar esse caminho também, né? Hoje a gente tem uma diversidade também de artistas, né? Artistas que não são brancos, que também vieram de periferia, né? E, enfim, através de muitos embates conseguiram essa conquista, que é ter esse espaço junto com outros artistas, né? O que é de muita importância. E o Open Studio também ele acontece porque a gente junta muitas forças, né? No primeiro Open Studio, a Azuli, eu queria também ressaltar a presença de alguns pocinhers aqui. Temos o Igor, que é do estúdio de tatuagem, tem um recém-chegado que é o Ramon Salles, a Azuli estava aqui, né? Saiu, e a gente juntou muitas forças, né? Tipo assim, o que cada um poderia oferecer para esse evento acontecer de uma forma interessante. A gente foi buscar uns apoios também, né? A gente consegue patrocínio de uma bebida, de uma comida, de um negócio assim, que faz com que o evento seja convidativo e seja uma celebração também para a gente, né? Então, tem sido muito boa a experiência. Eu acho que é isso. É isso, é uma coisa que está ainda acontecendo aí, pode mudar amanhã ser outra coisa, né? Muito bom, muito bom. Então a gente encerrou as falas. Não sei se a gente tem tempo para pergunta. Eu perguntei sabendo que não tem tempo, mas foi uma mesa muito interessante, viu? Muito bacana mesmo, achei muito rico, muitas coisas assim bacana. Eu vi várias outras mesas também, assim, tá um nível muito bom. Obrigado, gente, aí e a atenção das pessoas, né? O público gostou muito, tenho certeza. É isso. Vamos para outra mesa agora. Obrigado. Feel like